Eles têm habilidades computacionais incríveis, talentos artísticos virtuosos e memórias enciclopédicas. Eles são os savants, e suas habilidades podem ser fundamentais para revelar o verdadeiro poder do cérebro humano. Kim Peek inspirou o filme Rain Man, estrelado por Dustin Hoffman e Tom Cruise. Ele não consegue amarrar os sapatos, mas pode ler uma dúzia de livros por dia e tem uma memória fotográfica. Uma página que levaríamos cerca de 3 minutos para ler, ele consegue ler em 8, 10 segundos. Lê a página esquerda com o olho esquerdo e a direita com o direito, e lembra 98% dela. Você precisa de enciclopédia? Pergunte a ele. Quando Schubert viveu? 1797 a 1828. Se o Winston Churchill estivesse vivo, que idade teria? 130 anos. Ele também tem agilidade mental para datas. Sabe dizer o dia da semana de qualquer data ocorrida há centenas de anos. Por exemplo, o dia 4 de agosto de 1902. Era uma segunda-feira. 12 de maio de 1961. Era uma sexta-feira. Também tem um senso de humor bem apurado. Qual o endereço de Lincoln em Gettysburg? 227 Northwest Front Street. Mas ele ficou lá apenas uma noite. O que há de tão especial sobre o cérebro de Kim Peek? Um mapeamento revela que ele não tem corpo caloso, a estrutura que conecta os lados direito e esquerdo do cérebro. A maioria dos savants tem mapeamentos cerebrais incomuns. Em geral, revelam algum dano ao cérebro esquerdo. Um dos resultados dessa característica parece ser a memória fotográfica. Uma memória fenomenal parece ser uma marca dos savants. Eles têm uma espécie de memória literal. Veem todas as partes da imagem sem compreender qual é a imagem. O savant britânico Stephen Wiltshire usa sua memória fenomenal de um jeito diferente. Após ver o Parlamento de Londres durante só alguns minutos, é capaz de reproduzi-lo precisamente no papel com as proporções arquitetônicas exatas, bem como o número de janelas. Tá pronto. Acabei. Os cientistas acreditam que o cérebro direito dos savants domina parcialmente o esquerdo. Eles têm dificuldades sociais e orais, uma característica do cérebro esquerdo. Mas os que usam mais o cérebro direito conseguem achar padrões e sistemas em quase tudo. Daniel Tammet vê os números de uma forma que a maioria de nós jamais imaginaria. Vejo os números de uma forma muito visual, usando cores, textura, forma. As sequências de números formam paisagens na minha mente. Um pesquisador com uma calculadora onde Daniel não pode ver, pede que divida 13 por 97. 0.1340206. Minha calculadora só mostra até aí, mas certo. Termine. 185567. Ainda tem mais? Tem mais, sim. Quer que eu continue? Até onde consegue chegar? Até 100, quase 100. Os savants são extremamente raros. Só há 50 savants como Daniel no mundo atualmente. Mas, recentemente, pesquisadores australianos tentaram transformar sujeitos comuns em prodígios. Usaram uma sonda magnética para desativar temporariamente uma parte do cérebro esquerdo chamado lobo frontal. Depois pediram que combinassem dias e datas e fizessem cálculos matemáticos complicados. O experimento funcionou. Os voluntários ficaram momentaneamente mais inteligentes. Embora ainda não fosse páreo para os savants, houve um certo avanço na descoberta de todo o potencial do nosso cérebro. E se você tomasse uma pílula e ficasse mais inteligente instantaneamente? Talvez seja possível. Temos alguns medicamentos com efeitos colaterais incomuns. O Donepezil, um medicamento prescrito para a doença de Alzheimer, parece ampliar as habilidades mentais de pessoas saudáveis.
O modafinil, tradicionalmente usado para distúrbios do sono, pode melhorar a concentração. E o Ritalin, normalmente usado para acalmar as crianças hiperativas, acaba por acelerar a função de cérebro sem esse distúrbio. Não só os civis têm interesse em ganhar uma vantagem mental. Uma droga sob o código de CX-717 é uma das armas mais recentes do Pentágono. Foi criada para manter os soldados acordados e alertas por até 4 dias. Bons cérebros podem se tornar ainda melhores. Mas e quanto aos cérebros ruins? O Dr. Adrian Rain, uma autoridade proeminente em comportamento antissocial, passou sua carreira tentando penetrar na mente criminosa literalmente. Ele diz que o cérebro dos criminosos é diferente do das demais pessoas. Ele usou a ressonância magnética para estudar o cérebro de mentirosos patológicos. Mentir é uma coisa muito complexa. Precisamos reprimir as emoções quando mentimos. Não queremos parecer nervosos. Temos de pensar no que a outra pessoa sabe, no que não sabe, no que irá convencê-las. Ele descobriu que o cérebro dos mentirosos é diferente do de pessoas honestas. O córtex frontal é formado por 2 tipos básicos de células cerebrais, a substância branca e a cinzenta. A substância cinzenta são os neurônios, basicamente os computadores que fazem a computação. Por outro lado, a substância branca são as conexões entre os neurônios. A substância cinzenta processa as informações e a branca transmite as informações de uma região do cérebro a outra região. Quando as pessoas mentem, muitas regiões do cérebro se iluminam ao mesmo tempo, o que significa que a substância branca está muito atarefada. O que tem os bons mentirosos? Mais substância branca. Descobrimos que há um aumento de 23% de substância branca nos mentirosos em comparação com os controles normais. Isso é bem substancial. Antes de se vangloriar por ter um cérebro pequeno, saiba que ele descobriu que os criminosos compulsivos tinham 11% a menos de massa cinzenta numa área-chave do cérebro. Descobrimos que os assassinos tinham um funcionamento bem mais deficiente no córtex pré-frontal. É a parte do cérebro envolvida no controle e regulagem dos centros mais profundos do cérebro que provocam os sentimentos agressivos. Quando há um mau funcionamento frontal, você é mais propenso a perder o controle sobre as emoções. Algumas pessoas podem estar programadas para o crime, e um dia os neurocientistas poderão apanhá-las bem antes dos detetives.